Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Deixa eu me apresentar. Sou Adriano, professor de biologia aqui do nosso grande objetivo, já mandando um salve aí para as unidades Ipiranga, para o Tatuapé, para o nosso grande curso ali do objetivo no Tatuapé. E hoje aqui estamos com mais um podcast Papo Aberto, né? Que a nossa ideia aqui é justamente trocar bastante ideia de um jeito aí mais descontraído de alguns assuntos aí que aparecem no seu dia a dia. Sabe aquele assunto ali da TVzinha do metrô? Você vai ver aqui agora. Só que eu estou aqui com uma figura ilustre. Então, ó, prepara aí, já bota o óculos de sol, porque quando esse cara ele aparecer aí na sua tela, pá, vai estourar tudo aqui, né? Então, eu carinhosamente aqui conheço ele como Tintim, né? Mas vou fazer a apresentação aqui oficial, porque eu sou obrigado por lei a fazer a apresentação oficial. Nosso grande professor de história aqui do curso do Colégio Objetivo, Ricardo Felipe de Carlo. Brilha, Tintim. Ô, Adriano, obrigado. É um grande prazer vir curtir essa conversa com você, conhecer aí o pessoal via as redes. Prazerzão enorme, tema muito legal e super bacana essa nossa interdisciplinaridade. Exatamente, né? Então, a nossa ideia aqui da nossa conversa é falar de um tema que eu acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar. Já ouviu falar em vacina? Pois é. Já, né? Que acho que é um tema aí absurdamente atual e sempre vai ser atual, né? Então, é sempre bom aí a gente trocar bastante ideia ali, para você ter assunto para conversar ali durante o almoço de família, né, durante a janta e assim por diante. Só que antes, eu quero que você faça aqui o CCC. Ah, mas o que é isso, CCC? Curte, comenta e compartilha aqui o nosso conteúdo, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, tá? Então distribui aí esse conteúdo nas redes sociais, aí o que você usa, já que você fica no celular aí toda hora, repassa esse conteúdo aí pra frente, tá? E compartilha aí embaixo, né? Comenta aí embaixo de qual unidade que você é. Mas eu não estudo no Objetivo. Maravilha! Mas essa é a ideia também, né? Então assiste aqui também os nossos conteúdos, beleza? Vamos trocar ideia em relação à vacina. Só que, ó, me diz uma coisa, você tem CPF? Tenho, claro. Então você é BR. Então você é BR, você é brasileiro. Sim. Você sabe que aqui no nosso Brasil existem várias figuras folclóricas, várias figuras icônicas. Tá? Fala uma figura do folclore aí nacional que você gosta. Eu vou falar, por exemplo, né, tem o Saci Pererê, é um clássico. Fala outro aí. Poxa. Pega da infância, vai. Faz tempo, né, mano? Faz tempo. Mula sem cabeça. Mula sem cabeça. Minha filha outro dia apareceu. Ela estuda em uma das nossas unidades e ela apareceu lá contando da mula sem cabeça. Fiquei super orgulhoso, né? Ah, é? Afinal, folclore nacional, né? Ah, mas tem que ter, né? Tem o Curupira. Tem o Boitatá. Pô, verdade, cara. O pessoal acha que Boitatá é boi. Mas não é cobra, tá? Uma cobra lá que cospe fogo, né? Olha só. Porque boi é cobra em tupi, que vem de jiboia, né? Boi supeva, boi sucanga, isso aí tem a ver com boi, né? Mas você tem aí alguns personagens um pouco mais recentes, né? Então tem o ET Bilu, né? Que acho que virou uma referência aqui pra gente. Inclusive aqui Busque nas conhecimento, né? Busque conhecimento aí, tá? Então, ó, use isso daí pra sua vida, tá? Mas tem um personagem folclórico que esse daí eu adoro porque eu tenho uma relação aí, né, pessoal com ele, que é o José Little Bota. Aperta a tecla SAP. Você acha que o pessoal sabe o que é tecla SAP? Acho tecla que não usa SAP mais aí, não, o pessoal não sei se usa, né? Zé Gotinha. Grande Zé Gotinha. Acho que ele é uma referência aqui da nossa vacinação, ele é um símbolo importantíssimo da vacinação, mas eu quero começar a trocar ideia, porque todo mundo acha que já ouviu falar do Zé Gotinha, né? Acho que é um personagem mais icônico, mas em que momento histórico, né, e por que, né, que o Zé Gotinha ele foi criado? Então, ó, descreve aí o Brasil mais ou menos, lá na época de 1986, você já era nascido? Eu nasci em 85. Nasceu em 85? Cara, eu nasci em 84. Opa. A gente tá quase Tamo ali, junto, né? Quase ali. junto. Então, o Zé Gotinha, ele apareceu aí junto com quase com o nosso nascimento. Então, como é que era o Brasil naquela época, né? E tinha uma doença
que chamava muita atenção naquela época. Então, não sei se você conhece aí uma doença chamada poliomielite. Poxa, cara. Não é? Então, como é que era o Brasil nessa época, em 1986? Bom, Adriano, olha, primeira questão fundamental é a gente entender que as campanhas de vacinação no Brasil, elas foram crescendo e muito entre os anos 70 e os anos 80. É onde você tem uma vacinação em massa ali cada vez mais importante, mais desenvolvida. E o Brasil estava vivendo o cenário, nos anos 80, do processo da reabertura política no país. E aí, dentro desse cenário, com o que chamamos de Nova República, a partir de 85, a gente tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento social do país. Então, dentro desse cenário, já havia campanhas de vacinação importantes nas décadas de 70, mas se percebe que a vacinação é extremamente necessária para erradicar grandes processos de epidemias. Eu me lembro, você falando da polio, de um colega, me corrija se eu estou errado, que teve polio, que tinha dificuldade de locomoção e tudo mais, e assim, ao longo do meu ensino fundamental ele foi melhorando. Mas ele sofreu bastante assim com essa doença, que hoje, em termos gerais, a gente já não ouve tantos casos, né? E então, assim, esses anos 80, você tem um crescimento no Brasil dessa preocupação de controle epidemiológico, e isso culmina, inclusive, nos anos 90 com o SUS, onde você sonha com uma universalização do sistema de saúde, com um desenvolvimento social cada vez maior. Olha, então, realmente tem essa questão aí da poliomielite, para quem não conhece, é paralisia infantil, né? Então, quando você falou aí dessa debilidade, né, que pode acontecer ali, é causada por um vírus que afeta o sistema nervoso central. E outra curiosidade, por que você acha que vacina se chama vacina? Para pensar nisso daí. Boa pergunta. Eu gosto dessas curiosidades, Não sabia? porque... História, assim, de entender. Dá um chute aí, daí depois você vai entender o porquê, mas o que você acha, assim? Cara... Mas, pá! Do nada, né? Entrou uma roleta, assim. Boa pergunta, eu não faço ideia. Porque às vezes eu tenho que pensar na origem da palavra, se é alguma coisa nesse sentido, Adriano. Mas agora você que vai ter que me contar aí que negócio é esse. Vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo, não é? Opa! Então, eu quero voltar aqui para 1796. Opa. Já era nascido em 1796? Vai ver, deve ter uns professores que já davam aula nessa época aí, né? Os caras mais CPF baixo ali, mas 1796. Porque a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a história da vacina, né? Então, como é que ela foi criada, né? Então, quem que foi ali que sistematizou, né, esse uso da vacina? Aí já vocês vão entender por que ela tem esse nome, né? Que é uma origem ali bem curiosa. Então, primeiro, 1796, vamos pensar em Europa, né? Porque o nosso descobridor da vacina, né? O que elaborou a vacina, ele estava ali na região da Europa, Inglaterra, Suécia, ali. Como é que era a Europa em 1796? Olha, Adriano, pensando nesse cenário, a gente tem que falar do crescimento das ideias iluministas. Então, o que seria iluminismo? O que é isso, iluminismo? É a racionalidade crescente contra uma tradição puramente religiosa, a defesa da racionalidade. E essa defesa da racionalidade vai gerar o que hoje a gente chama de ciência. Porque cada vez mais os filósofos passam a questionar uma explicação pura e simples da fé para promover explicações científicas. Então, dentro desse cenário, cresce o método científico. Já havia antes do mundo do Renascimento, mas agora cresce e cresce muito mais esse método científico, e com isso o conhecimento de que é possível entender doenças, entender relações e salvar vidas. Então, assim, no final do século XVIII, exatamente em 1796, a gente está caminhando para o final da Revolução Francesa e o triunfo de uma revolução racional, filosófica, iluminista. Então, esse cenário, apesar de ser francês principalmente, está crescendo por toda a Europa. Porque você tem estudos, você tem conhecimento que se propaga, você tem gente que vai estudar na França. Então, não dá para a gente dizer que a filosofia e a razão está só por lá. Então, isso está se expandindo e provavelmente deve ter chegado em alguém aí que pensou nessa vacina. Certeza. Cara. Então, o Tintin aqui já deu esse
pano de fundo ali, que agora a gente já está começando a olhar de um modo diferente em relação às coisas que estão à nossa volta, né? Porque é um negócio que é meio maluco isso daí, né? As coisas estão ali. Do jeito que a gente olha, ela depende muito aí do tempo que a gente vive, né? Então, de todo esse contexto. Então, vamos contar um pouquinho aqui da história, né? De como é que a vacina ela foi inventada, né? Então, em 1796, né, você tem ali, né, o Edward Jenner, né? O Edward Jenner ali, ele era um cientista ali da época, e o que ele percebia, né? Que tinha uma doença que era absurdamente debilitante, né? Que era uma doença que era muito comum ali na Europa naquela época, que era varíola. A varíola, né? Então, não sei se você já ouviu falar dessa doença aí. A doença das bexigas, né? Como se dizia, né? Isso, exatamente, né? O pessoal chamava de bexiga, né? Que você tinha uns inchaços ali, uns... secreção, né, cara? Se você pesquisar na internet, isso aí é umas fotos, forte, é um né? negócio meio hardcore aí, viu? Um negócio meio gore assim mesmo, assim, mas... Você sabe que explodiu pra caramba na América, com a chegada dos europeus, não tinha, né? Aqui na América. Conta essa fofoca aí primeiro, depois a gente volta aqui pra vacina, Cara, aqui, né? Galera, quando os europeus chegaram aqui, um dos caras da comitiva do Cortés tinha varíola. E ninguém tinha, cara. Então, o que aconteceu? A doença explodiu, matou nativos pra caramba. Isso daí foi mais ou menos nessa aqui. Comecinho ali do século XVI. Cara, é assim, eu não sei vocês aí, mas eu tenho uma dúvida absurda quando o professor de história me fala século XVI. Eu não sei que ano que é. Eu não faço a mínima ideia, cara. Por exemplo, ó, 1310 é qual século? 14. Aí eu já ia falar 13, mano. Né? Por exemplo, menos 72 a.C. É que século? Tem século, não sei se... não tem menos, não tem menos, né, cara? É antes de Cristo, depois de Cristo. Eu me confundo muito, né? Mas, ó, é fácil isso aí. Não é fácil. É fácil é escrever Arnold Schwarzenegger. Vou resolver sua vida. Não é fácil, cara. É só você pensar o seguinte. Todo século começa com 1. Porque vai antes de Cristo e depois de Cristo. Tá. Então a gente vai com 10 antes de Cristo, 9 antes de Cristo, 1 antes de Cristo. Depois a gente tem 1 depois de Cristo. Então quanto que é o século 1? 1 a 100. Tá. Quanto que é o século 2? 101 a 200. Existiu? Então, não existiu. Por isso que não existiu, porque Jesus teria nascido no ano 1. Hoje a gente sabe que não foi bem assim, foi no ano 4, talvez. É um chá de revelação. Não revelaram bem. Mas assim, como vai de 1 a 100, então todo ano terminado em 00 pertence ao século anterior. Tá bom. Então, qual foi a data que você falou que o Cortés veio pra cá? Cortés? O Cortés, ele é o conquistador em 1519. Então o século XVI, ele vai de 1501 até 1600. Então, século XVI aqui, né? Exatamente. Então, olha, já tinha esse problema de varíola também. Mas, cara, a varíola era uma doença que matava gente, vira e mexe com epidemias, né? Um processo problemático. Então, você vê que é uma doença que já chamava muito atenção antes mesmo aqui de 1796, né? Então, você vê como o negócio era debilitante mesmo ali para aquela população. Daí, o que o Jenner, ele percebia? Né? Que na vaca, você também tem casos de varíola. Só que é varíola bovina, que é uma varíola ali que... É porque assim, gente, quando a gente pensa aqui em alguma doença, né? Às vezes o pessoal me pergunta, professor, se a vaca ela espirrar na minha cara, né? Às vezes, sei lá, às vezes acontece, né? Às vezes, eu fico lambendo meu gato, essas coisas aí. Uhum. Eu pego pombo, fico cheirando na rua, né? Não pegue pombo, tá? Se possível, não pegue pombo. Eu já ouvi falar que tem doença no pombo. Tem algumas aí, né? Mas tem outras que não passam. Mas na dúvida é melhor nem pegar, tá? Então, mas o que acontece? A vaca tem varíola. Então ela tem um caso de varíola, só que é varíola bovina. Então as mulheres ali que ordenhavam as vacas, elas tinham uma espécie de varíola branda, né? Porque elas contraíam esse vírus aí da varíola bovina, mas desenvolviam sintomas brandos. Tá, então ele percebeu leve, né? isso. Mais leve isso, esse bem mais brando aí, leve. né? Brando é bem mais leve ali, né? E o Jenner, ele percebeu isso daí. Só que ele percebeu outra coisa aí também interessante, que essas mulheres que tinham bastante contato, né, com essas vacas, né, que tinha aí casos de varíola bovina, elas não pegavam varíola. Pareceu que elas estavam imunes, ou quando pegava varíola, era tipo varíola leve, assim, que não era aquele negócio absurdamente debilitante. Então foi essa sacada aí do lance do iluminismo, né?
de você observar ali e aplicar um método científico. É porque Perfeito. uma coisa, gente, é você achar as coisas. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Cara, você pode achar um monte de coisa, né? Mas para fazer ciência ali, então tem Comprovar, que né? ter observação, você tem que fazer ali uma dedução, você precisa fazer o seu teste da hipótese. Então, o que, que o Ehner ele pensou? Ele pensou assim, bom, dessas mulheres aí que têm contato com essas vacas, né? Elas, nesse caso aí, elas não pegam varíola, então alguma coisa deve ter ali na vaca que causa ali uma proteção nessas mulheres. Então, no úmero da vaca, onde você tira o leite, né? Aquele treco lá se chama úmero, tinha algumas feridas. E lembrava um pouco as feridas da varíola humana. Né? Então, o que, que o Ehner ele fez, cara? Ele pegou essas feridas, né, fez um extrato, né, com essas feridas aí, que é tipo um pozinho ali, e aplicava em algumas pessoas. Então ele fez um experimento que nos dias de hoje acho que não daria muito certo você fazer esse experimento, né? Pegar uma criança, pegar esse extrato de ferida de vaca, colocar na criança, Esperar. e esperar. Daí depois ele pegou a ferida de uma pessoa que tinha varíola, né, que sabia que a pessoa estava podre ali, e colocou na criança. Então, eticamente, pensando nisso daí, acho que hoje não rolaria isso daí, né? Então, ele estava, teoricamente, colocando a doença na criança. E a criança, ela não ficou doente. Né? Então, desse jeito, ele percebeu o seguinte, fala, bom, então eu peguei uma coisa ali da vaca, coloquei na pessoa, e a pessoa, ela adquiriu uma proteção. Então, por isso que vacina se chama vacina, porque vem de vax, de vaca. Nossa, De vacinação vem de vaca ali. Então, isso daí foi o primeiro passo, olha que né, legal. para você ali fazer um método científico ali, falar, não, vou Ele fazer já tinha um isso, conhecimento isso. assim, Adriano, de anticorpos, coisas do tipo? Não, ainda essa questão assim microbiológica ainda tava engatinhando. Na época você tinha ali, por exemplo, tinha um holandês daquela época que era o Leeuwenhoek, que ele estava começando a brincar assim com um microscópio, né, de ainda tentar descobrir esse mundo microscópico, então foi mais, né, observação ali na Do tentativa. caso mesmo, de Caso ali mesmo. como que evolui, né? Então, por isso que Caraca. vacina chama vacina. Então, o Iener aí, né? Um beijo aí pro Iener, que deve estar assistindo Valeu, a gente aí, Iena, em outro valeu, plano aí, né? Obrigadão. Então, sei lá em que plano que ele tá, mas deixa o comentário aí, né? Que ele ajudou bastante aí. E só por curiosidade, ó. Cara, brother meu. Agora vamos pensar aí mais na ideia da vacina mesmo, né? Porque você viu que o Iener ali, ele pegou um pedaço da ferida da vaca e colocou na criança, mas o que você acha que tem ali dentro de uma vacina? Cara, pelo que um pouquinho que eu ouço para dar as vacinas para minhas filhas, etc, Aí né? sim, hein? É, a doença enfraquecida em alguns momentos, um vírus atenuado, né? Como ouvi falar. É por aí? Opa, aí sim, ó. E alguns é um vírus inativo também, né? Não é isso? É isso daí, ó. Então, quando a gente pensa numa vacina, a gente tem 4 componentes aí numa vacina. Tem o antígeno, né, vai ter aqui o conservante, né, dessa vacina. Você tem o adjuvante, né, da vacina aqui, e tem o outro aqui que é o estabilizante. Tá? Tem uma parte mais técnica, né? Por exemplo, o conservante é para a vacina ela não estragar. Porque a vacina tem prazo de validade, né? Então, para não dar nenhum tipo de proliferação microbiana, precisa ter um conservante. Tem aqui o estabilizante para a molécula, né, que atua na imunização, ela ficar ali ficar ativa. Isso é para conservar a molécula que vai imunizar o indivíduo. Tá? Você tem aqui o adjuvante. Eu esqueci a palavra, não é adjuvante, eu estava pensando em ajudante. É o adjuvante que ele serve para potencializar a ação da vacina. Mas isso é uma parte mais técnica, Mas o que vai interessar para a gente? Você falou que tem ali a doença enfraquecida, né? O vírus enfraquecido. Eu acho, né? Não sei não, né? Não, você não ia pegar recuperação, não. Então, um salve aí para você que tá de recuperação aí, tá assistindo a gente aí, porque provavelmente na sua prova vai cair vacina, né? Então já vai anotando as coisas, hein, ó. Curta a gente aí. Curte aí, comenta aí, né? Comenta aí, mas o que acontece? Se você tem um antígeno, então o que é o antígeno? É qualquer coisa que eu coloco dentro do seu corpo e o seu corpo reconhece como sendo estranho. Né? Então, por exemplo, um vírus é um antígeno. Então, o seu corpo ele vai reconhecer aquilo como estranho. Né? Uma bactéria é um antígeno. Você tem alergia a alguma coisa? Cara, nada, mano. Nada, mas pelo menos que eu saiba até agora, nada, mano.
É porque eu acho muito triste, às vezes, a pessoa que tem alergia a amendoim. É triste, ó. Triste, mano. O cara não pode comer aquelas bolinhas de amendoim, né? Minha esposa tem alergia a canela, cara. Vira e mexe, a gente comprar uma sobremesa pra ela Canela. e eu que tenho que fazer o sacrifício, comer tudo. Acredita? Triste, ó. Você gosta de arroz doce? Gosto. Pô, na dúvida. Você ficou na dúvida do arroz doce, cara. não é Você uma não, coisa- não foi, não é foi uma com muita coisa. firmeza, cara. Não senti É que brilho não- no seu É olhar. que não é um doce assim que eu amo, assim, né, cara? Não, mas porque Prefiro você um bota chocolate. canela, né? Coloco. É, tá. Mas sabe aquele chocolatinho, assim, bem feitinho? Tem um molho, às vezes, de mel, o pessoal coloca um canelinha. A minha esposa não pode comer aqueles donuts de amendoim, aqueles negocinhos que o pessoal faz no shopping. Ah, é? Que Porque... aquele cheiro, assim, doce, assim, sabe? Que aquilo lá tem canela, cara. Uma vez eu comprei pra ela, ela grávida, cara, começou a passar mal. Foi triste. Caramba, né? Foi aqueles desejos, né? De gravar, pra você comer alguma coisa com canela, senão vai nascer com cara de canela, Foi né? quase isso. Senti o cheiro, falei, nossa, que delícia. Velho. Então, ó, a canela deve ter alguma substância química que é um antígeno ali pra sua esposa. É, deve Né? ser. Então, por isso que dá alergia, né? Porque, então, qualquer molécula que o nosso corpo considera como sendo estranho é um antígeno. Né? Então, o que o nosso corpo ele vai fazer? Ele vai produzir anticorpos para inativar aquele antígeno. Tá? Me diz uma coisa, você acha que treinamento contra incêndio é uma coisa importante? Cara, com certeza, né? Se dá ruim, né? Já Sério? precisa se proteger, né? Você acha que é importante? Eu acho que Lógico que é, né? ninguém no meu prédio vai quase, mas é importante. isso é um Fica problema, a dica hein, aí, gente, ó. pessoal. Tem que fazer. Eu fui no último, hein? Eu fui. Tem que ir. Às vezes eu pergunto pra galera também, né? Quando eu tô falando de vacina, eu puxo exatamente isso daí, né? Da questão do treinamento contra incêndio, né? Tá pegando fogo em algum lugar. Você vai discar qual o número pra chamar o bombeiro? 9-2, né? 92? Não. Não teve vítima. O 92 é SAMU. Ih, caramba. 92 é SAMU, tá? E se for incêndio criminoso? Vixe, mas qual é que eu vou saber? Você tem que ligar pra polícia, que é A polícia 90. 9-0, né? 90, né? Se foi criminoso. Mas se for incêndio normal, não sei se tem normal, mas 193. Gente, anota aí, tá? Anota aí, né? Os Então, bombeiros, bombeiros. isso é importante, tá? Você sabe o que é 191? Telefone? Não. Ninguém sabe, velho. É polícia rodoviária. Caramba, mano. É. Aí você vê, né? Você aprende várias coisas diferentes aqui, né? Que coisa aleatória. Mas Programa você- cultural, né, Você pessoal? me disse aí que fazer treinamento contra incêndio é uma coisa boa, Claro. né? Porque você tá numa simulação, né? Então, querendo ou não, você sabe que aquele negócio não é de Se verdade. preparando pra algo, né? Isso. Então você já está se preparando para um possível BO. Se vai ou não acontecer o incêndio, é outra história. É que nem, por exemplo, ó, você manja de cozinhar? Ó, eu gosto. Você gosta de cozinhar? Você faz os negócios bem assim? Tento. Ó, você tá ligado que para mexer ali com cozinha, você tem que ter uma noção básica de segurança, né? Com certeza. Cara, se tiver, ó, você já queimou água? Não. Dá para queimar água? Não sei, dá. Dá pra queimar a panela, né? A água acabar, né? Evaporar, né? Não, queimar água não dá, né, gente? Queimar água não dá. Bota um comentário se você já conseguiu queimar, qual foi a sua proeza aí na cozinha. Mas se, por exemplo, tiver uma panela ali com óleo, começar a pegar fogo, o que você faz? Você pode jogar água? Não, tem que desligar o fogo, né? Ó, de jeito nenhum. Você não joga água de jeito Tô nenhum, ligado né? que espirra, né? Então você fecha lá o gás, né, e tapa a panela. Então, olha só, você já tem um certo treinamento. Espero que nunca aconteça nenhum acidente, mas você já sabe como lidar com aquele problema. Gente, a vacina faz exatamente isso, né? Então a vacina é uma simulação. Quando eu coloco uma vacina em você, eu não vou colocar o vírus ativo em você. Esse daí tem um nome, bioterrorismo. Você não pode jogar o vírus ativo na pessoa. Ah, vou te passar o vírus do Ebola. Pá! Não faça isso, tá? Mas o que a gente faz? Na vacina, às vezes a gente pega um pedaço de um vírus e coloca em você. É que nem, por exemplo, colocar uma animação de um foguinho aqui. E olha, não tá pegando fogo, mas vamos imaginar que tá pegando fogo. Você bota uma bactéria, né? Mas só que é uma bactéria atenuada. É uma bactéria que não vai causar problema, mas ela vai atuar como antígeno. Então, nosso corpo ele vai produzir Vai respondendo, né? os anticorpos. Né? E tem outra coisa aí também importante, né? A gente, quando você toma vacina, você normalmente não toma, sei lá, vacina contra sarampo. Às vezes a gente toma uma vez na vida, vacina contra sarampo. Às vezes precisa tomar um reforço, tá?
Mas vacina contra, por exemplo, contra a varíola. A gente toma uma vez na vida, né? Quando precisa. Mas por que você acha que precisa tomar só uma vez, assim, vacina? O que você acha que acontece no nosso corpo? Acho que a resposta fica guardada lá, será? Que nem da varíola mesmo, Adriano, eu acho que a gente não tomou, né? A gente, 85, 84, Não tomou. já não tomou mais. Você sabe por que a gente não precisa tomar? Eu O que sei, você eu acha? sei. Você sabe? Eu acho que eu sei, eu acho. Mas conta aí pra gente, por que toma uma vez aí o corpo lembra? Ó, então, primeiro para não deixar a dúvida no ar. Né? Você sabe que só tem uma única doença que foi erradicada mundialmente, né, no mundo inteiro, que foi A varíola. Né? A varíola. Ou falamos ao mesmo tempo, tem que encostar no negócio que é verde aqui, né? Tem esses negócios de falou ao mesmo tempo, você encosta no onde é verde, você não fazia essas É a nossa simpatias, não? sintonia aqui. Aí sim, Salabim, mas é a varíola, tá? E aqui, ó, o negócio que você vai saber me responder, tá? Então, gente, pela Organização Mundial da Saúde, realmente varíola é a única doença humana que foi completamente erradicada justamente por causa da vacina. A varíola humana, né, Adriano? Isso, Que varíola tivemos humana. recentemente aí a vacina dos macacos, né, aparecendo um pouquinho, né? A varíola do macaco ali, mas é aquela questão, né, do vírus ele não ser o mesmo. Mas quando você pensa na varíola humana, aquela lá Agora, que... por que foi erradicado, Adriano? O que aconteceu aí? Vacinação. Vacinação, então, foi um... Eu até tenho aqui a data, aqui no Brasil, ó, deixa eu até achar aqui. Enquanto o Adriano vai achando, foi um processo de vacinação em massa mundial, né? Tão forte que fez o vírus ser erradicado, né? Da Exatamente. sociedade. Tirando um ou outro laboratório no mundo que mantém o vírus, né? Para algum cenário de preocupação, né? Caso reapareça, né? Mutações, né? Então, eu até achei os dados aqui, né? Então, no Brasil, o último caso de varíola foi em 1971. Olha só. Né? E o último caso no mundo foi registrado em 1977. País da África. Então, chuta aí 3 países que você acha que foi o último caso de varíola no mundo. Cara, que Enfim, difícil, África aí. Beijo, pessoal da África aí, tá assistindo a gente agora ao vivo, Pessoal né? incrível. Não se assusta não, hein, produção? Né? Então, ó, já bota aí nos comentários onde que você tá assistindo aí da África, né? Eu sei que o pessoal de Moçambique assiste a gente, o pessoal de Angola também assiste a gente aí, né? O pessoal ali de Guiné-Bissau também. E aí? Fala 3 países da África. Cara, não faço ideia não, viu? Deixa eu ver esse colar. papel Você aí. ia colar aqui, né, meu? Não faço ideia mesmo, difícil, hein? Ó, vou te dar uma dica. Fala 3 países, você escolhe um. Egito, certo? Moçambique e Angola. Qual dos 3 você acha que foi o último caso de varíola no mundo? Egito. Errou, Somália. Droga. Nenhum dos 3, né? Nenhum dos 3. Beijo, pessoal da Somália aí que tá assistindo a gente. Mas em 1977 foi o último caso aqui de varíola na Somália. Adriano, e essa questão da varíola, no passado também gerou no Brasil processos bem difíceis, né? Você lembra qual? Agora é minha vez, né, de perguntar, né? Agora Qual que foi o processo problemático que apareceu no Brasil dentro do início da vacinação em massa? Como é que foi no Brasil trazer a vacina para cá e proliferar a vacina? O que isso gerou? Olha, para você fazer uma vacinação de larga escala é difícil. Né? Por pensar na parte técnica, na parte de transporte, principalmente no Brasil, que é um país continental, cara. Né? Então, pensando também na produção em massa, eu acho que isso daí deve ter sido um grande problema também. E no fato da desinformação. Porque hoje a gente tem muita informação, hoje é mais fácil, né, da gente achar informação, mas interpretar informação eu acho que às vezes pode ser mais difícil, mas... Cara, não sei, tô boiando aqui, tô boiando. Fala um século aí, né? Você hoje aprendeu aí do século. Deixa eu ver, século XIX. 19, Acertei? cara. Acertou, foi ótimo. Sabe que ali no século XIX cresceu e muito as ideias sanitaristas. Começa a crescer essa questão de que doença pega pelo ar, não é isso, Adriano? Que você tem espaço fechado, tem a quantidade aí de micro-organismos, bactérias, etc. e tal. E aí esse cenário no Brasil acabou culminando com o começo da República. Então, é justamente no advento da República onde se pensa, precisamos embelezar o Brasil. Precisamos modernizar esse país. Precisamos mostrar que o Brasil é uma civilização,
pronta, completa, como a europeia. E aí, então, dentro desse cenário, o símbolo de desenvolvimento do país seria a reurbanização do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era a capital A naquela capital, época, né? o Que era o símbolo máximo do país. centro. Então, vamos reurbanizar o Rio de Janeiro. O que significa essa reurbanização? Um projeto extremamente opressor e excludente. Eu gosto de chamar isso de uma modernidade excludente. Porque você pegava o centro, onde as ruas eram estreitas, precisa largar. Onde você tinha cortiços, grande concentração de gente em moradias precárias. O que você faz? Destrói. Ah, mas e a população pobre? Vai para onde? Periferia. Nossa, então Você simplesmente foi ataca a população. abrindo, assim. Exatamente. Você abre, ataca a população e gera para essa população a ida para a periferia. E aí, no meio desse processo, o que você tinha no Rio de Janeiro e em outras grandes capitais aqui? Epidemias. Epidemia e mais epidemia e mais epidemia. Só que aqui no Brasil ficaram sabendo que tinha um grande cientista brasileiro trabalhando para os europeus. Você lembra quem? Era o Oswaldo Cruz. O grande Oswaldo O grande Cruz, Oswaldo cara. Cruz. Aí um Oswaldo salve aí, né? Cruz, Pra incrível. família do Oswaldo Cruz. Aí que tá Oswaldo assistindo a Cruz, gente aí. como resolver a epidemia? Resposta do Oswaldo Cruz, vacinação em massa. Então estamos no quadriênio progressista. Quadriênio progressista. Essa você gastou, hein, mano? Bonita, né? Bonita. Essa você gastou. Anota aí pra você colocar aí na sua pra redação gente- do Enem, Pra tá? gente ajudar o pessoal do vestibular aí Quadriênio, também. não, essa eu gostei. Quadriênio progressista, né? Era o governo do Rodrigues Alves, que herdou, presidente Rodrigues Alves, herdou um crescimento econômico do Brasil, uma reorganização econômica, então tinha dinheiro no caixa. Então ele está reurbanizando o Rio de Janeiro. E aí, dentro desse cenário, o que o Oswaldo Cruz sugere? Vacinação em massa. Tá. Vamos vacinar a galera. E aí é que vem o problema. Porque você pega uma população oprimida por esse contexto de uma modernização excludente, passando fome, sofrendo, obrigado a ir para a periferia e chega para os caras para dar vacina. Teve alguma explicação da política pública? O que você acabou de explicar para a gente, o que é vacina, algo do tipo? Não, nada disso. Muito pelo contrário. Você chegava nas casas, obrigava as pessoas para tomar, inclusive com violência. Aí não tá, né? O que isso vai gerar? 1904, a revolta da vacina. Que é naquela época que tem aquelas charges, né? Charge é aqueles desenhos, né? Do Sim. Oswaldo Cruz ali, meio que... Espetando a galera. E assim, Adriano, isso é muito importante a gente deixar claro, porque os vestibulares vêm cobrando bastante sobre isso. Tanto no Enem, quanto na FUVEST, grandes vestibulares do país. Foi a revolta da vacina causada pela vacina? Não. Esse é o ponto. A vacina foi o causador da revolta? Não. O causador da revolta foi a exclusão, a marginalização e, principalmente, a imposição de uma política pública. Tem uma frase famosa no contexto da revolta da vacina: nós vamos mostrar ao governo que o Zé Povo tem voz. Por quê? Como é que você chega atacando a população sem explicar? Teve um cara que tomou a vacina, que já estava com a varíola e desenvolveu a doença e morreu. Então, o que estourou a revolta? Porque você tinha em paralelo os opositores ao programa do Rodrigues Alves, os políticos opositores, criticando a vacina como forma de atacar o governo dele. Essa política de modernização. Então, o que foi a revolta? A revolta é de uma população que não sabe o que está acontecendo com eles, mas que estão sofrendo pra caramba com o governo. Tanto que uma das questões do Enem recentes, a alternativa correta falava do arbítrio governamental. Olha esse vocabulário, é o governo criar uma política impositiva sem ensinar a população o que é a vacina, como ela se desenvolve. Por exemplo, questões básicas, se você está com febre, se você está com uma infecção, que você não deve tomar a vacina naquele momento, recuperar-se, né, de um processo infeccioso, o corpo está bem. Então, Adriano, veja que curioso, é uma revolta emblemática, porque você tem uma revolta popular, matou gente pra caramba, para acabar com a revolta, mataram gente pra caramba. Né? E aí, depois disso, o que acontece? Acaba a obrigatoriedade da vacina,
surge uma campanha educacional, você ensina a população o que é a vacina, o seu desenvolvimento e o que isso gera? A varíola perde força pra caramba no Rio de Janeiro. Você vê, Perde né? força pra caramba. Como que é importante a gente trocar ideia em relação a isso daí para não ficar caindo nesse negócio de fake news, né? De achar o negócio é tudo ruim, tudo errado. Não, gente. Tem que trocar ideia. Tem que trocar Exatamente. ideia, tem que saber ali o que tem na vacina, né? E olha, que legal essa história aí do. Então a vacina, meio que esse nome revolta da vacina, eu não sabia. É meio que a vacina tava lá e foi o estopim. Exatamente, exatamente. Mas hoje em dia, o vestibular cobra cada vez mais o aluno entender bem esse contexto. O contexto ficou legal, hein? Essa Você contou aí. modernização excludente, Nossa, cara. ficou bem legal, cara. E aí, voltando lá para nossa questão da vacina. Você tomou a vacina, né? Então, se a galera daquela época ali tivesse assistindo aqui o nosso podcast, a gente poderia ter mudado a história, né? Então, eles saberiam ali que a vacina ali, ela não depende, dependendo da situação ali, não vai te causar doença, nada disso. Então, vou colocar o antígeno em você, vou estimular a formação de anticorpos aí no seu corpo. O anticorpo é uma proteína. E é daí que vem, nesse momento aí, um pouco das reações que às vezes as pessoas têm no corpo, coisa do tipo. Como é que é, Adriano? Olha, depende muito do tipo da vacina, né? Depende muito ali também das outras substâncias que estão presentes nela, né? Porque, às vezes, por exemplo, você pode colocar uma bactéria atenuada e essa bactéria, ela pode ali, então, gerar algum sintoma leve, né? Mas esses sintomas leves, isso é, às vezes, até um bom indício que o seu corpo percebeu, né, aquele agente causador e já está ali produzindo anticorpos. Às vezes o que pode acontecer é o seguinte, tem algumas vacinas que são um pouquinho mais elaboradas, que você não vai colocar o vírus ativo na pessoa, mas você consegue pegar uma proteína desse vírus e ligar em outro vírus. Então, normalmente, ali, esse outro vírus ele vai ser só um vetor. Normalmente é um adenovírus, que ele é um vírus especializado ali em infectar as nossas células. Então, às vezes, a pessoa toma essa vacina, né, daí o adenovírus infecta a célula, mas ele não causa doença, mas pode causar algum sintoma mais brando. É que depende muito ali da vacina, e às vezes outras substâncias da vacina podem causar uma reação na pessoa, não necessariamente só ali a proteína do vírus da bactéria. Mas quando você toma uma vacina, você falou um negócio interessante ali, que parece que fica uma memória. A gente fica mesmo. Então você tomou uma vacina, produziu os anticorpos. Só que o anticorpo ele é meio que efêmero, ele dura um mês, 2 meses ali e depois o nosso corpo deixa de produzir ele. Só que quando você toma a vacina, isso daí vai estimular a formação de células de memória imunológica. Aí sim, essas células ficam sempre no seu sangue. Daí quando você tem um contato, agora de verdade, né, com o vírus, com a bactéria, essa célula de memória, ela já percebe direto ali que tem o vírus e a bactéria e já induz a formação de novos anticorpos. Caramba. Então, porque às vezes sempre tentam enganar, né, e falar assim, eu tomei vacina contra sarampo. Então o vírus do sarampo nunca entrou no meu corpo. Mentira. Já pegou trem? Já pegou metrô? Já pegou ônibus? Você já andou em qualquer lugar? Né? Professor, a gente aqui de transporte público aí, a gente pega até cipó, barco, né? Então, um beijo aí, pessoal da Ilha do Bororé, que tá assistindo a gente ali, que você precisa chegar de balsa. Que pessoal legal. da Ilha Grande também ali, né? Não é Ilha Grande. Guarujá, Ilha Bela. Você precisa pegar balsa, né? Então, dependendo das aulas que a gente dá, a gente pega bastante. Então, certeza, né, que o vírus já entrou em você. Mas o que acontece, né? O vírus, ele entra em você, mas ele não consegue se desenvolver, porque essa resposta imunológica ela é tão rápida, que o nosso corpo nem percebe. É que nem você fez o treinamento contra incêndio, tá pegando fogo aqui. Apagou, ele apaga rapidinho, tá? Pra gente finalizar aqui essa nossa conversa, porque já deu bastante tempo, hein? Cara, já estamos nos minutinhos finais aí, né? Então, nesse caso aí, então pra gente começar aqui, chegar no final, mas antes, né? Comenta aí, né, compartilha aí o nosso conteúdo, se inscreve aí no nosso canal, não tem um sininho aí? Então bota o sininho aí pra você ter... Valoriza a gente aí, pessoal. E se você me encontrar no metrô,
Me dá uma coxinha, pelo menos, tá? Me dá uma coxinha ou um chocolate, né? Com certeza. Os caras já estão vendendo ali no metrô, já ajuda. Cara, tem uma galera que dia mais encontra doce. assim, no transporte público, né? Ó, eu vou falar uma frase, que é uma frase bem icônica em relação à vacina. Quero saber a sua opinião. Uhum. O que você acha sobre ela, né? As vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso. Caramba. O que você acha sobre isso daí? Frase bonita, né? Bonita, é que nem o quadriênio, que nem que você falou lá, o Quadriênio progressista. quadriênio Rodrigues Alves, progressista, velho. Rodrigues Alves. Então, eu que queria te perguntar uma coisa, cara, aproveitando. Que nem falei da revolta da vacina no comecinho do século XX, né? E aí, assim, a varíola depois só vai ser erradicada aí nos anos 70, final dos anos 70. Como é que cresceu tanto a produção de vacina para gerar esse sucesso, para você contar pra gente aí? Olha, Depois de vítimas do sucesso e tudo mais, mas como que chegou no sucesso, Adriano? Então, isso daí Como é que cresceu? tem realmente a ver com essa pergunta que eu fiz mesmo, né? Porque no Brasil também cresceu nos anos 70 a vacina, né? Você falou que lá no Rio de Janeiro, no início do século, era um epicentro importante ali de política, de ciência, né? Ou seja, rodava por ali, né? Exatamente. Lá por ali, né? Então, o pessoal do Rio de Janeiro aí, manda um salve aí pra gente, né? Porque ali no Rio de Janeiro tinha algumas figuras icônicas em relação ao estudo de doenças, né? Então, você tem ali o Oswaldo Cruz, né? Que era um sanitarista, né? Que a gente usava nessa época, né? Esse termo, né? Sanitarista ali. Você tinha o Carlos Chagas também, né? Você já deve ter ouvido falar em doença de Chagas. Então, você tinha figuras importantes que estudavam, né, essas doenças ali. Tanto que até o Carlos Chagas, se não me engano, ele foi para a França para trocar ideia com o Pasteur. Então tem o Instituto Pasteur aí também, né? Então Bonjour, Bonsoir, né? Então Croissant aí, né? O pessoal da França que também está assistindo a gente aí. Então a galera ali tinha bastante conhecimento tecnológico, né? O Brasil sempre teve grandes cabeças nisso daí, na área da ciência. Então lá no Rio, você tem lá a Fundação Manguinhos, que é Oswaldo Cruz agora, né? Instituto Oswaldo Cruz Manguinhos, que eu até tive a oportunidade de conhecer, que é um centro de referência de produção de vacina mundial. Então, desde aquela época ali, 1900, né, 1910, 1920, você já começou ali a ter vários estudos importantes sobre a produção de vacina, mas o grande segredo é fazer isso daí em larga escala. Tanto que um instituto aqui de São Paulo, né, ajudou bastante, que é o nosso Butantan. Então, o grande Instituto Butantan, né, que sempre ajuda a gente aí na produção de vacinas. Então, vai passando o tempo, aí vai tendo um incremento, né, tecnológico, você aumenta ali a produção de vacina para distribuir para a população, né? E tem aquela outra questão também do Brasil ele ser um país continental. Então, uma coisa é você falar de Rio de Janeiro, né, falar em São Paulo. Querendo ou não, relativamente é perto, né? Mas pensar assim na distribuição de vacina, país inteiro, né? Não teve aquela expansão de rodovia, acho que foi por volta de 1960. Exatamente. Então, isso ajuda também. JK? Exatamente. Você sabe escrever Juscelino Kubitschek? Cara, eu escrevo só JK na lousa pra me garantir. Eu acho que nem ele sabia escrever o nome dele, né? Só letra aí, Kubitschek, mano. Não. Olha lá, coitado, eu acho que o cara não sabia escrever. Não, tem uns aí que não dá, mas no JK que teve. Não foi aquele negócio do automóvel que era expandido. O que eu acho mais legal, já que você está falando do JK, é que no jingle da campanha dele falava que além de patriota, ele é nosso irmão. E aí eu fico pensando, quantos Kubitschek você conhece por aí, louco, né, cara? Nossa senhora. Que doideira, né? Não dá não, mano. Mas foi marcante, né? O processo dele de desenvolvimento, modernização, urbanização. Você vê que tudo isso daí acompanha, né? Então, tanto essa mudança na infraestrutura do Brasil, que você aumenta a capilaridade, né, das redes aí, principalmente viária, né? Com certeza. O Brasil é mais caro. Ali ele né? fez a opção da rodoviária, né? Que pra gente como país foi ruim, porque acaba sendo um transporte mais oneroso, um transporte mais lento. Se fosse ferroviário, por exemplo, uma malha nacional, a gente teria uma velocidade muito maior, escoamento de pessoas, de tecnologia, né? E por aí vai. Mas isso daí já ajudou também além de aumentar a ampliação tecnológica de produção, a distribuir também essas vacinas aí por todo o Brasil. Então,
foi acho que uma conjunção de fatores, né? Então não adianta nada só produzir muita vacina, mas não conseguir também escoar isso daí para outros locais, né? Tanto que até mesmo o próprio avião ajudou. Com certeza, com certeza. Pensando em avião assim, Tanto lugar, né? 1960, né? Começou a ter avião, 70, né? Alguma coisa assim, né? Então... Assim, massa, né? Pra levar para um lado para o outro. Que na Primeira Guerra começaram a usar. Ah, é, né? Primeira Guerra começaram a usar, mas era para observar. Para observar, não tinha capacidade de bombardeio ainda. Ah, é, Só no final da Primeira Guerra começa a ter bombardeio. Era a batalha aérea raiz, cara. O cara vinha com uma pistolinha e atirava no outro, cara. Barão Vermelho, né? Dessas épocas exatamente, Barão Vermelho, cara. Primeira Guerra foi 1919 e 1922. 1914. É? Atualizou? 14 a 18. 14 a 18, né? Tá, então não, mas vamos voltar pro Brasil. Os meninos, não, vamos voltar pro Brasil. Vamos lá. Se eu falar uns negócios de história aí, acredita nele, tá? Se eu falar de biologia, acredita nele também. Mas por que você acha que as vacinas foram vítimas do seu próprio sucesso? Que daí, será que proliferou demais? Cresceu muito? Como é que é? Cara, quando o negócio ele é muito bom, quando ele é absurdamente eficiente, às vezes a gente esquece que ele é muito bom. Te dar um exemplo. Ontem faltou luz lá em casa. Caramba, nem choveu. Pois é. E às vezes a gente percebe isso daqui, né? O negócio funciona muito bem. Imagina faltar internet no seu celular. Pois é. Imagina, por exemplo, faltar água. Tenta passar um dia inteiro sem água. Cara, então você tem esses serviços aí que... Por exemplo, quando a gente pensa aqui numa cidade grande, né, que em São Paulo, essas metrópoles aí, não é tão comum assim faltar luz, tão comum faltar água. Então a gente fala, beleza, às vezes a gente nem se dá conta de como o negócio é prático. Então quando falta, que a gente sente muito aquela falta. Então, como a vacina ela tem uma eficácia muito, 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 muito alta, ela é absurdamente ali eficaz, né, porque a prevenção, né, a imunidade que a vacina confere para a gente, ela é muito, muito, muito alta. Às vezes, a chance da gente se deparar com alguém que tem poliomielite é praticamente zero. Por exemplo, quer ver uma doença que começou a ter alguns surtos aí no Brasil, mas não foi para frente, mas que eu não sei se você já viu alguém com sarampo. Eu só lembro de ouvir falar, cara. Olá. Minha filha mais velha era pequena, a pediatra alertou, cara, que era perigoso. As crianças de até 2 anos, um risco alto de morte, né? Mas ouvi falar, né? Mas ver o cara com Mas eu sarampo não vi ninguém com sarampo, ali... não, graças a Deus. Por exemplo, às vezes você chega pra molecada mais nova aí que a gente dá aula, né? Fala, já ouviu falar em sarampo? Aí o moleque fala, quê? Daí eu falo, queijo. Eu falo queijo ali pra você, né? Mas você vê, às vezes o cara não fala, Coitado. por exemplo... Cara. Coitado dos seus meninos. Ninguém manda ter aula comigo, aí vai ser zoado mesmo, vai ser zoado, né? Por exemplo, poliomielite, varíola. Né? Então, são doenças ali que, cara, a chance da gente ver, por exemplo, varíola foi erradicada, a poliomielite já está em prazo ali de erradicação mundial também. Então, porque a vacina é muito boa. Né? Então, isso leva para um precedente perigoso. Como ela é muito boa, a gente não ouve tanto falar sobre algumas doenças ali que são prevenidas pela vacinação, o pessoal não leva a criançada para se vacinar. Esquece. Literalmente, às vezes esquece, né, não conhece muito ali em relação a essa questão de imunização. Tanto que no Brasil, a gente estava até comentando aqui no início, a gente tem um programa nacional aqui de imunização né? que PNI, ele... né? Isso, que ele é de ele é recente. Ele é de 1990. Você estava me contando aqui nos bastidores. Comenta mais um pouquinho dessa ideia do programa de imunização. Então, mas acho que tá tudo ligado a esse interesse cada vez maior, justamente o que você estava falando. Prevenção, desenvolvimento da saúde pública. Então, quanto mais você tem uma universalização da saúde, é o sonho de fazer com que as pessoas fiquem menos doentes e vivam mais, vivam com qualidade. Então, acho que tudo isso faz parte de um grande pacote que é fundamental para o desenvolvimento da nova república. Esse avanço em termos sociais. Quando você fala, Nova República, seria 1988? Não, a partir de 85. A partir de 85. Que é quando a gente tem a eleição do Tancredo Neves, mas que, sem dúvida nenhuma, com a Constituição de 88, a nossa atual Constituição, você tem aí um processo fundamental de garantia de direitos, de uma preocupação
crescente social. Tanto que até o pessoal fala que essa Constituição de 88, anota aí, né? Um beijo aí pra você que nasceu em 1988, certo? Quase né? a gente, né? Quase, pouquinho de quase, né? Deve ter. Quem nasceu em 1988 deve ter uns 72 anos hoje. Né? Então, mas já o CPF veio baixa, né? Já fez curso de datilografia. Você usava a prova no mimeógrafo? Usava, né? Minha mãe tinha um mimeógrafo, professora de matemática. Nossa, aí sim, é raiz. Sentia hein? aquele cheiro do álcool, sabe? Porque eu lembro que em 1988 até apelidaram a Constituição de Constituição Cidadã. Ô, Adriano, você também deve ficar de rival, não, hein? Aí sim, não. Bom, Esse eu hein, passo cara, raspando. Não, falando eu passo raspando mesmo, né? Porque é uma Constituição que realmente olhava, né, assim, com mais carinho, não sei se eu posso usar essa palavra, carinho, assim, para as questões sociais, de inclusão, de questão de saúde também, né? Com certeza. Fundamental. Em 1990, né, começou ali o SUS, né? Exatamente. O SUS foi exatamente ali com um plano nacional de imunização. Então, gente, se você tem algum tipo de interesse assim, em relação à vacinação, a gente sempre recomenda, né, que você busque os órgãos oficiais. Tá? Então, se você ali buscar SUS, vai num buscador de internet, tá? Então, SUS, vacinação, tem todo o calendário vacinal, né? Então, você tem endereços, né, de postos de vacinação em todo o Brasil. Tem um aplicativo também, né? Tem um Conect SUS. tem um outro, que além tem do outro Conect SUS, que é o eSUS. SUS. É o eSUS, né? Então Legal. você consegue ter informações confiáveis, vai por esses aplicativos, tá? E às vezes eu também recomendo algumas leituras, né? Então, ó, tem esse livrinho aqui, que ele é bem bonitinho. Né? Não sei se tá pegando aí, tá pegando, produção? Isso, maravilha, grande produção. É um salve aí para nossa produção aqui, firmes e fortes, tá? Então eu recomendo esse livrinho aqui, que o nome dele é Vacina. É fácil, né? É Vacinas, na verdade. Vacinas, no plural. Que é da Fiocruz, editora Fiocruz aqui. Acho que esse livro aqui ele é baratinho aqui ele não é Legal. tão caro, que acho que livro é investimento, né? Com certeza. Porque o pessoal acha que é difícil, né? Atualmente o pessoal pegar livro assim, você gosta de cheirar livro? Ainda tem os meus Você tem físicos. essas manias, né? Você escreve em livro? Escrevo. Não faz isso, cara. Eu escrevo porque eu gosto das minhas anotações no futuro, sabe? Não, livro eu não gosto de escrever, mas eu gosto do Nada. papel, gosto do papel. Mas acho que tem PDF também. Você vai no site da Fiocruz, então sempre busque ali informações aqui com a gente, né? Não esquece aí de curtir, comentar, compartilhar, segue a gente aqui, né? Informações úteis, sensacionais, mas Até pra gente voltar um dia desses, né? Quem sabe? sei lá, mano, depende da nossa produção aqui, um beijo pras meninas aí, nem sei se elas Que equipe vão incrível, querer né? Equipe trazer incrível com a gente, isso, sensacional, mas, gente, eu acho que é isso, né? Então fechamos aqui bonitinho, então dá o seu tchau primeiro, porque depois eu dou meu tchau. Primeiro, né, agradecer a todos vocês que nos ouviram, que estiveram com a gente. De coração, obrigado. E, cara, obrigado pelo convite aí. Prazerzão de estar aqui com você, amigo de longa data. Obrigado à produção aí pelo carinho e à disposição aqui do nosso objetivo. Gente, então fechamos aqui mais um podcast, né? O papo reto e direto para vocês. Já sabem, faz ali o CCC. Curte, comenta, compartilha, né? Então, obviamente, aqui, né? Transmite essa informação para todo mundo, mas não vai ficar assistindo a gente durante a aula, tá? Então, usa o recreio. Isso aí é lanche, é recreio. Usa o recreio ali para assistir, compartilha com todo mundo aí. Vamos continuar trocando ideia, tá bom? Então, ó, um beijo e um queijo e tchau. Tchau, pessoal.